Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de máquinas elétricas. Eu me chamo Adailson Cavalcante de Oliveira e sou professor do IFRN Campus João Câmara. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os seguintes pontos. Nós abordaremos o transformador real, o que define um transformador real. A gente havia estudado até então sobre o transformador do ponto de vista ideal, fazendo algumas simplificações e desconsiderações, como por exemplo, as perdas no transformador a gente não estava considerando até então, nem a dispersão do fluxo nos enrolamentos. Por causa disso, em vias práticas, a gente precisa fazer essas considerações porque elas afetam o comportamento do transformador durante a operação. Para isso, a gente acaba fazendo uso do circuito equivalente do transformador real, tá? Que a gente chama de circuito T equivalente. E a gente faz algumas simplificações. Tá? Então vamos iniciar aqui pelo transformador real, o que seria o transformador real. A gente havia estudado que o transformador, lá no caso ideal, a gente desprezando toda a resistência dos enrolamentos, as perdas no núcleo, a gente tinha apenas os dois enrolamentos do transformador e a corrente de excitação. Então, o transformador, mesmo em vazio, ou seja, ele não está alimentando nenhuma carga em seu secundário, havia ali uma corrente de excitação. Essa corrente de excitação ela é uma corrente que está defasada em 90 graus em relação à tensão lá no enrolamento. Então a gente colocou isso aqui para representar. Essa tensão aqui é a tensão induzida no enrolamento primário do transformador. Existe uma corrente de excitação ali que a gente chama de I0. Tá? Essa corrente I0, ela na sua totalidade, ela serve para magnetizar. Então a gente diz que essa componente é responsável pela magnetização do núcleo, ou seja, para criar o campo magnético dentro do núcleo do transformador. A gente chama de IM essa corrente. E ela está defasada, esse componente está defasado em 90 graus. No transformador real, surge uma nova componente, que é a componente IC, é a componente responsável pelas perdas no transformador, tá? Especialmente as perdas no núcleo. Que perdas são essas? A gente estudou na aula passada e eram as perdas por corrente parasita e esterese magnética. Então a nossa corrente de excitação, a corrente, ela acaba sendo composta por dois termos, seria uma componente pelas perdas, chamada de C, e a componente de magnetização. Logo, o fasor dessa corrente não está mais a 90 graus. Tá? Ela não é, como no caso ideal, ela não está mais a 90 graus essa corrente de excitação. Ela está com um ângulo inferior a 90 graus. O que nós podemos fazer para determinarmos as características, representar um transformador real e analisarmos ele? Para fazermos isso, a gente precisa pensar nos tipos de perdas que nós temos no transformador. Nós temos dois enrolamentos, cada um dos enrolamentos tem uma resistência, então aí temos perdas pelo efeito Joule. E a gente representa essas duas perdas por efeito Joule por resistências, tá? A gente chama de R1 e R2, que são as resistências que a gente posiciona aqui em série, tá? No circuito. Esse circuito aqui é o circuito do transformador equivalente, tá? É composto por um transformador ideal, que a gente já havia estudado, com as tensões induzidas E1 e E2. E a gente tem posicionado aqui, ó, R1, que é a resistência de rolamento primário, e R2, a resistência de rolamento secundário. Está em série com os enrolamentos do transformador ideal. Em cada enrolamento desse aqui, nós temos fluxos de dispersão. Os fluxos dispersos são os fluxos, as linhas de fluxo que não se concatenam, tá? Que não se concentra dentro do núcleo do transformador. Sendo assim, a gente tem que representar de alguma forma. A gente sabe que a característica desse fluxo de dispersão é absorver parte da tensão que alimenta os enrolamentos. Então ele funciona como se fosse um elemento em série. Tá?
A gente pode representar esse fluxo por reatâncias. A gente chama de X1 e X2. São posicionados aqui em série também com a resistência de enrolamento. Okay? As perdas no núcleo, se a gente pensar, elas existem mesmo em vazio. Então, se a gente colocar aqui que a corrente, nosso transformador está em vazio, está aqui aberto, a corrente que temos aqui no enrolamento secundário vai ser zero. Sendo essa corrente zero, a corrente I1 também aqui nesse outro enrolamento, no primário, também vai ser zero. Logo, o que temos disponível aqui é apenas um transformador, saindo, alimentando o transformador, uma corrente de zero, uma corrente de excitação e zero. Tá? Essa corrente existe mesmo com o secundário em vazio. E a corrente ela não vai para o enrolamento. Então, para onde é que vai essa corrente? Né? Ela não passa por aqui nesse circuito. Para representar essa corrente, acaba se criando uma alternativa, criar um ramo em paralelo com o enrolamento, seria o ramo de excitação, onde nós temos uma componente responsável pelas perdas, que seriam as perdas por esterese magnética e por correntes parasitas, e a componente responsável pela magnetização. Então, se a gente observar aqui, respeito ao que a gente viu no slide anterior, que é I0 é a soma de duas componentes. Aqui é um nó, lembrando que um nó, a corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, a gente tem que I0 é igual a IC mais IM, conforme a gente viu no último slide. Okay, ó, conforme está sendo observado aqui. Logo, é como se tivessem dois ramos em paralelo aqui, tá? IC vai passar pelo RC, provocando as perdas no núcleo, e vai passar por um reator que não tem perdas ômicas aí, apenas a criação do campo magnético, que seria a magnetização do núcleo, e a gente coloca o XM para representar essa magnetização. Daí, se existe alguma corrente aqui no secundário, se ele é alimentado por uma carga, tá? Essa corrente aqui deixa de ser zero, passa por um valor aí que depende da carga, e surge também uma corrente aqui, tá? no primário I1. E agora a nossa componente principal, que é a corrente que sai da fonte, ela é a soma da componente de carga, I1, mais a componente de excitação. Então essa é a corrente que sai, que sai da fonte e entra no transformador, seria a nossa corrente total, que alimenta o nosso transformador. Tá? Onde estaria essa corrente aqui? Estaria aqui saindo da fonte, alimentando o nosso transformador. O que a gente tem que entender é que esses elementos aqui é uma representação na forma de modelo. Tá? É um modelo para representar o transformador real. Existem outros, tá? Mas esse aqui é os mais conhecidos, mais usados no dia a dia para se representar um transformador. A gente não tem como isolar aqui nessa resistência de enrolamento primário ou secundário somente a resistência R1, somente a reatância R1 ou R2 ou X2, ou mesmo extrair daqui o RC, porque eles estão aqui em toda a composição do equipamento. Então, é impossível, por exemplo, a gente medir somente o valor da reatância X1, ou mesmo da resistência RC, ou então do XM, ou até mesmo o valor de E1. A gente não tem acesso a fazer esse tipo de medição, porque a gente não sabe onde está localizado aqui no enrolamento. A gente tem que fazer algum tipo de estimativa através de ensaios, que posteriormente a gente vai estudar, para tentar estimar o valor de RC, o valor de XM, os valores R1, R2, X1, X2. Okay? O circuito T equivalente, né, é o que a gente acabou de conhecer, é formado justamente pelo transformador ideal e os elementos que compõem esse transformador e representam as suas perdas. Tá? A gente pode representar esse circuito aqui referindo ele ao primário, que seria pegar todos os elementos que estão no secundário do transformador e transferir para o primário,
e retirar o transformador ideal. Então, nesse caso, R2, X2 e ZL vão ser representados aqui no primário transformador, colocando um apóstrofo em cada um desses termos. Tá? VL também e I2 também vão apresentar esse apóstrofo. Então, a gente precisa emendar esse terminal, precisa pegar esse terminal aqui de R2, desse ramo todinho aqui, e transferir para o primário transformador. Então, ficaria exatamente como está aqui. Logo após o ramo de excitação, a gente tem o ramo ligado ao secundário, mas agora sem a presença do transformador ideal. Do ponto de vista da fonte, esses dois circuitos são equivalentes. Ela não sabe que tem um transformador ideal aqui. No entanto, as características elétricas desse circuito aqui é equivalente ao circuito de cima. Sendo assim, a gente pode estudar o nosso circuito T equivalente usando esse circuito aqui. A mesma coisa pode ser feita para o secundário do transformador. Seria passar os elementos VF, R1, X1, I1 mais I0, I1, I0, IC, IM, RC, XM e I1, E1 para o secundário. Eles ganhariam um apóstrofo duplo, né? Não vou representar aqui, mas posteriormente a gente vai estudar também esse circuito quando estivermos dando ensaios. Para a gente ter ideia de como proceder para fazer os cálculos das tensões e cálculos da corrente do circuito, eu listei aqui algumas equações que podem ser desenvolvidas a partir desses circuitos aqui. Por exemplo, a tensão VF ela pode ser calculada como sendo, a gente observar aqui nesse circuito, o VF pode ser tanto nesse circuito como nesse aqui. Tá? VF pode ser determinado como sendo a queda de tensão aqui nesses dois elementos. A queda de tensão desses dois elementos é R1 mais JX1 vezes a corrente que circula por eles. Ou seja, a queda de tensão nesse elemento mais a tensão em cima desse ramo aqui, que é a mesma nesse ramo de carga, tá? Que é o ramo ligado ao secundário transformador, mas que está referido ao primário. A tensão nesse ramo aqui é igual a E1, ou então é 2'. Então, VF é igual a queda de tensão no rolamento primário, mais a tensão é 1. A tensão é 1, tá? Ela é igual a tensão é 2'. E a corrente I1 é a corrente que vem da carga, tá? Mais I0, que é a corrente que passa no ramo de excitação. Essa corrente I0 é composta, lá, por dois termos, IM mais IC. IM, a gente observar aqui, é a corrente que passa somente no reator XM. É igual a tensão, usando a idioma, né, dividido pelo reatância XM. Tá aqui. E a corrente IC é igual a E1 dividido por RC. Então, esse aqui é como se calcula a corrente no ramo de excitação. A tensão é 1, tá? Ela também a gente pode colocar aqui como sendo E2', é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É igual a corrente que circula nesses termos todos aqui, ó, no rolamento secundário, mais a tensão na carga, que é justamente o que eu coloquei aqui. Ó. A tensão de enrolamento secundário é R2 mais JX2 vezes I2', mais a tensão na carga, que é VL'. A corrente I2 ela é obtida a partir da carga, que é a tensão nominal na carga, dividido pela impedância da carga. Para a gente referir todas essas grandezas do primário, a gente usa aquelas relações, tá? Que a gente estudou nas outras aulas. As relações de transformações, relação de transformação de impedância, para referir impedância de um lado para o outro, usa a relação de transformação ao quadrado. Tá? Vamos continuar aqui.
algumas considerações sobre a relação de transformação, tá? No trafo real. No trafo real, a gente viu, no trafo ideal, a gente viu que a relação de transformação é dada pela expressão. Né? Deixa eu colocar aqui do lado. É sobre E2 igual a N1 sobre N2. No entanto, como eu falei, a gente não tem acesso a medir diretamente as tensões induzidas E1 e E2, são tensões internas ali. Isso porque no nosso transformador existem as perdas. Então, nessa representação que a gente está usando aqui, tem R1 no meio do caminho, tem X1 no meio do caminho, tá? Tem R2 atrapalhando ali também, e X2, que tudo isso impede a gente calcular diretamente o E1 e o E2, tá? Vou botar aqui outros slides. E1 e E2 para o transformador ideal. Então, E1 sobre E2 é igual a N1 sobre N2. Sendo N1 sobre N2 o número de espiras no transformador. O número de espiras no primário é N1, o número de espiras N2 para o secundário transformador. Tá? No entanto, a gente pode fazer aproximações porque a tensão que a gente teria na entrada aqui seria V1 e a tensão na saída seria V2. Tá? Vamos pegar o transformador físico mesmo. A tensão que a gente pode medir é apenas a tensão aqui na entrada e a tensão na saída. V1 sobre V2 é aproximadamente N1 sobre N2. Okay? É uma consideração que a gente faz aqui, embora não seja exato, mas é uma boa aproximação. Okay? Então essa é a primeira consideração. A mesma consideração a gente faz para a corrente que entra no transformador. Quem entra no transformador é I1 mais I0, corrente de carga mais a corrente de excitação. E quem sai é a corrente de carga no secundário. Se eu fizer I1 mais I0, a corrente que entra aqui eu posso medir, né? Se eu medir essa corrente aqui, dividir por I2, a gente obtém algo próximo de N2 sobre N1. Okay? Então, continua válido a relação de transformação, porque geralmente a corrente de excitação ela é muito pequena em relação à corrente I1, que é a corrente de carga. Então, vamos continuar aqui. Que tipo de simplificações nós podemos fazer no nosso transformador? Né? Um circuito como esse aqui, embora pareça simples, ele só tem duas malhas, né? Essa primeira aqui e essa primeira aqui. Né? Esse circuito, não sei se eu mencionei, mas é o circuito que a gente chama T equivalente do transformador, porque ele lembra um T, né? Os elementos expostos aqui parecem um T. Ele pode se transformar no circuito L equivalente. Tá? Isso é conveniente quando estivermos fazendo ensaios de transformador, porque facilita muito nas análises. Quando a gente desloca esse ramo de excitação aqui para a entrada, a gente tem um circuito L equivalente, tá? Ou quando a gente desloca esse ramo de excitação para a saída. Tá? A diferença está no seguinte fato. Então, por exemplo, quando a gente desloca o ramo de excitação para a saída, a gente tem agora a resistência R1 e R2 estão em série, a gente pode somar elas, R1 mais R2', tá? X1, JX1, X1 e JX2 também estão em série, podemos somar eles dois. Tá? Fica um só elemento resistivo, um só elemento indutivo aqui. E a corrente no ramo de excitação pode ser obtida usando apenas a tensão na carga, que é VL', já vai estar em paralelo. Okay? E C vai ser então VL' dividido por RC, e M vai ser VL' dividido por JXM, que é o que está aqui. Okay? Vou consertar aqui. Se a gente deslocar o ramo de excitação para a entrada, soltar esse ponto aqui e deslocar para a entrada, o circuito vai ficar assim.
Repare que as resistências permanecem, como no caso anterior, em série, tanto as resistências como a reatância. O ramo de excitação agora estando na entrada, a tensão da fonte é que pode ser usada para calcular a corrente IC e a corrente M, né? Já que a tensão da fonte é que está sobre os elementos RC e JXM. Okay? Então são duas formas de poder usar o circuito equivalente. Pode ser assim ou pode ser assim, depende do que seja mais conveniente no momento de se usar. Nesse caso, o ramo de excitação é importante estar no circuito, porque existem situações em que a gente pode, inclusive, desprezar o ramo de excitação. Tá? A gente considera o ramo de excitação quando a corrente de excitação representa uma parte significante da corrente 1. Tá? Isso acontece geralmente quando a gente está analisando o transformador em operações em vazio, tá? Ou então com pequenas cargas elétricas. Outra consideração, outra simplificação acontece quando o ramo de excitação ele pode ser desprezado. Isso porque a corrente zero, vamos supor, o transformador está operando com potência nominal, é um transformador de grande porte, a corrente zero é muito pequena em comparação com a corrente 1. Então, a corrente 1 acaba sendo a mais predominante no circuito. Logo, o ramo de excitação pode ser cancelado aqui, eliminado, e a gente tem apenas um circuitinho como esse, tá? Apenas com os elementos em série. A gente chama esses elementos em série de ZEQ. Tá? ZEQ é uma grandeza comum nos transformadores, geralmente vem nos dados do fabricante, tá? Nos dados de placa, o ZEQ, onde ele tem a parte real, que é a resistência, e a parte imaginária, que é a reatância do transformador. Esse circuito aqui ainda é muito mais fácil de se analisar, muito mais prático. E há situações onde até a resistência de enrolamento ela é desprezada, tanto a resistência de enrolamento como o ramo de excitação. E a gente tem apenas a componente reativa do transformador. É uma situação também muito típica, muito prática de se acontecer. Tá? Transformadores de potência geralmente tem sua representação apenas pela parte reativa. Okay? Então conhecemos aqui a simplificação do transformador. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E vamos realizar alguns exercícios a próxima. Okay? Então vamos aqui a um exemplo da aplicação do transformador real. Nós temos um transformador de 15 kVA de potência. Essa aqui é a especificação da potência nominal dele, a capacidade que ele tem de conversão. Ele é um transformador com a relação de transformação de 660 volts para 220 volts, ou seja, a relação de 3, ou seja, uma tensão na entrada reduzida em 3 vezes no secundário dele. E aqui estão informadas as características do transformador: resistência do enrolamento primário, reatância do enrolamento primário, resistência do enrolamento secundário, reatância do enrolamento secundário, resistência do núcleo, reatância do núcleo. E informa também que ele está limitando uma carga de 10 kW, 220 volts, fator de potência 0,77 indutivo. Okay? E pergunta-se qual é a corrente e a tensão na fonte, qual é o valor do VF e qual é o valor da corrente que sai da fonte, ou seja, I1 mais I0. Esse aqui é o circuito completo do transformador que a gente pode utilizar. Tá? As reatâncias, os elementos do primário, do núcleo e do secundário. E aqui o transformador ideal. A carga ZL, que é aplicada aqui, e a tensão VL, que é informada aqui na questão. A gente pode fazer o seguinte raciocínio aqui, né? Para resolver isso aqui, a gente tem que refletir. É possível simplificar esse circuito aqui? Quando a gente observa os valores dos elementos que foram informados aqui, RC, XM, R1, X1, R2, X2, a gente repara que RC e XM são muito maiores do que os demais elementos. Tá? Isso nos indica
que a corrente que vai passar no ramo de excitação é uma corrente bem pequena em relação à corrente que vai fluir diretamente para o transformador. Então, nesse caso, é possível a gente fazer uma simplificação desse circuito todinho aqui. Tá? Antes vamos verificar como é que ficaria esse circuito aqui referido ao primário. Né? Para referir esse circuito ao primário, a gente tem essa figura aqui embaixo, que eu coloquei aqui já. Os elementos que estavam no secundário estão agora no primário. No caso, o R2 virou R2', X2 virou X2', ZL virou ZL' e VL virou VL'. A corrente 2 aqui, ela virou I2', e nesse caso, ela se confunde com I1. Né? Uma vez que a gente soltou os terminais do transformador aqui no secundário e levou para o primário. Ou seja, a gente tem que colocar nesse ponto aqui logo no primário. Okay? A gente não muda a configuração dos elementos que já estavam no secundário do transformador. Então, aqui a corrente 1 acaba se confundindo com a corrente 2. Certo? A tensão é 1, se confunde com a corrente com a tensão E2', né? A corrente 1 com I2' e E1 com E2'. E a gente pode agora fazer essa simplificação que a gente pensou aqui, né? Seria remover o ramo de excitação daqui, que isso vai facilitar muito as contas, tá? Porque a gente vai ter, sem esse ramo de excitação, a corrente I0, a corrente de excitação ela vai ser nula, nesse caso, a gente está desprezando ela. E a corrente 1 também vai fluir por aqui, por esse circuito. Okay? E a gente vai ter todos os elementos em série aqui. R1 mais R2', X1 mais X2'. Nosso circuito fica assim. Retomando aqui, ó. Vou trazer ele para cá. Nosso circuito ao final vai ficar desse jeito aqui, com esse formato. Certo? Okay? Que é uma boa simplificação. Tá? Vamos até substituir aqui. Vou colocar esse circuitinho aqui em cima. Okay? Vamos clicar aqui. Esse aqui é o nosso circuito simplificado. Um detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui é justamente na hora de fazer os cálculos. A gente tem que usar os valores referidos ao primário, nesse caso o R2', X2' e VL'. Né? Então vamos começar aqui. Eu vou primeiramente referir as grandezas para o primário. Caso a gente tenha que referir aqui, vamos ter que usar a relação de transformação, né? Que é A vai ser 660 dividido para 220. Nesse caso é 3. A partir disso a gente conclui que R2' é igual, referindo, a gente tem que usar a relação de transformação ao quadrado vezes R2. Isso aqui é 3 ao quadrado vezes R2. Né? 3 ao quadrado é 9, vezes R2, nesse caso é 0,2. 0,2. Então isso aí nos leva a 1,8 ohms. Certo? Próximo é a impedância, a reatância X2'. X2'. X2', a mesma expressão. A ao quadrado x2.
x2 aqui na expressão é 0,5, então fica 9 vezes 0,5, nos dá 4,5 ohms. Okay? E por último, a tensão VL. Tensão VL. Tensão VL é a tensão na carga. Tá? Então, a tensão na carga é 220 volts. Certo? Então é AVL. Então é 3 multiplica 220 volts, que é igual a 660 volts. Então, já temos todos os valores que a gente precisa, agora a gente pode partir para as contas, né? A primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode escrever aqui a equação de VF, né? Recorrendo essa malha aqui do circuito, né? Então, essa malha aí, a gente começando por VF, né? É VF. VF menos a queda de tensão aqui, menos a queda de tensão aqui. Se preferirem, VF é igual a queda de tensão aqui, mais a tensão aqui na carga. Então, VF é igual a R1 mais R2', R1 mais R2', mais JX1 mais JX2'. Isso aqui é toda a impedância desse trecho aqui. A impedância vezes a corrente que passa aqui, nesse caso a corrente, a gente pode colocar I1 ou I2', que é a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui I2'. É aquela tensão na linha de transmissão, ok? Mais a tensão VL. Mais a tensão VL. Essa aqui é a expressão para a gente poder calcular a tensão na fonte. A gente já tem os valores dos elementos da impedância aqui e já temos os valores da tensão na carga. A gente precisa dos valores, a gente precisa calcular a corrente na carga, I2. Corrente na carga I2, a gente pode lembrar da fórmula de potência. Aqui a nossa carga é informada apenas a potência, a tensão e o fator de potência, né? Nesse caso a gente pode usar a seguinte fórmula: P igual a V L, vou usar a velhinha, tá? Já está refletido, vezes I2. Vou colocar logo a fórmula aqui para a gente pensar nela como uma fórmula padrão. V e FP. A fórmula é essa aqui, a fórmula da potência ativa numa carga, tá? Em corrente alternada. Tensão vezes corrente vezes o fator de potência. Isso aqui é a potência ativa. Tá? Então, como a gente está usando isso na carga VL, né, a gente pode colocar aqui que vai ser a tensão na fonte, a tensão na carga, VL', a corrente na carga, e o fator de potência da carga. É isso. Se funciona esse comando aqui. Não.
Vamos colocar aqui outra linha. A corrente na carga, ela é então I2 igual igual a P, que é a potência na carga, dividido. Vou dar algum espaço aqui para poder colocar o denominador, dividido por VL linha vezes o fator de potência. Okay? Vamos substituir os valores. Então a gente tem 1000, 10.000, que é a potência ativa, né? 10K, que é informado na questão, 10K, dividido por a corrente, a tensão aqui ela é 660, também que é VL', vezes 0,77, que é o fator de potência. Tá? Isso aqui dá 19,68 amperes. 19,8 amperes. Essa corrente luzinha que circula na carga, tá? Nesse circuito aqui equivalente. Okay? Não é a corrente mesmo que circula no secundário do transformador. A corrente que circula no secundário, ela é outra, é maior, tá? Porque a gente está refletindo essa corrente do primário. Então nós já calculamos ela aqui. Certo? Nós já calculamos ela aqui. Ela, nesse caso, é igual a corrente 1. Então é como se a gente tivesse calculado a corrente do primário e transformador. Certo? Então ela é 19,68. Essa corrente é um fazor, então ela precisa também de um ângulo. Como é que a gente acha esse ângulo, né? Antes de eu mostrar essa figurinha aqui embaixo, vamos ver como a gente calcula esse ângulo, né? A gente precisa determinar quem vai ter ângulo zero, né? A gente pode escolher o ângulo zero para a tensão na fonte. Eu não recomendo porque vai dar muito mais trabalho. A gente pode calcular o ângulo zero aqui na carga, né? A partir desse ângulo de referência, quem vai ter ângulo zero, a gente determina todos os outros ângulos, tá? Então vamos determinar aqui que nossa carga tem ângulo zero, conforme essa figura aqui. Então fazor VL' tem ângulo zero, então está aqui inclinado para essa direção. E a nossa corrente, nossa carga é do tipo indutiva, que indica que a nossa corrente vai estar atrasada em relação à tensão, ou seja, ela vai estar apontando aqui para baixo. E o ângulo entre essa tensão e essa corrente, tá? É o ângulo cujo cosseno dá 0,77. O cosseno desse ângulo é o fator de potência da carga. O fator de potência é justamente o cosseno do ângulo entre tensão e corrente na carga. Tá? Então vamos determinar esse ângulo. Se o fator de potência é o cosseno do ângulo, então se a gente usar o arco cosseno, vamos chamar esse ângulo de θ. Então, o arco cosseno do fator de potência vai ser o ângulo. A gente obtém um ângulo, ou seja, o arco cosseno de 0,77. Isso aí nos dá 39,7 graus.
Ok? Então a gente vai calcular, vai colocar nossa corrente 2 no seguinte formato, tá? Como um fasor. Nossa corrente 2. Vou colocar aqui. O 2 é igual a 19,68 ângulo 19,68 ângulo. Aí tá. Como é que a gente vai dizer que essa corrente aqui está atrasada em relação à tensão? A gente precisa dizer que é do tipo, se a gente colocar só 39,7 aqui, vai estar errado. Porque a nossa tensão está com fase zero. Então, a nossa corrente precisa estar atrasada em relação à tensão. Então, a gente tem que colocar um sinal negativo, 39,7 graus. 39,7 graus. Com isso, a gente informou que a nossa corrente está atrasada em relação à tensão. Porque a nossa tensão ela é VL' igual a 660 ângulo 0 grau. Ok? Volts. Vamos posicionar essa figura aqui. Vai entender o porquê que a gente colocou o sinal negativo ali. Tá? Vou colocar ela aqui. Continuando aqui, agora a gente pode aplicar a expressão de toda essa fórmula aqui, tá? A corrente 2 nessa fórmula aqui para poder determinar o valor da tensão na fonte. Eu vou repetir a fórmula aqui para substituir os valores. Okay? Vou substituir os valores aqui. O R1, 14. O R2' a gente calculou aqui em cima, é 1,8. O X1 é 50. 50. E o X2' é 4,5. 4,5. Vou colocar aqui o valor de 2. Todo esse fasor aqui, certo? E o valor do VL', que é 660 fase zero. Eu vou omitir o zero nesse caso, o fase zero, porque subentende que ele tem a fase zero, sem deixar só o número, tá? Só o coeficiente. Então a gente precisa somar esses termos aqui, né? Essa soma aqui dá. Vou colocar mais uma linha aqui para ficar completo. Vou deixar detalhado. Então aqui dá 15,8. 15,8. E aqui dá 54,5. 54,5. Essa multiplicação aqui, para poder ser realizada, a gente precisa transformar esse número aqui que está na forma retangular em forma polar. A gente consegue multiplicar facilmente por essa corrente que está na forma polar.
Então, fazer essa conversão aí, fazer essa conversão aqui. Uma maneira de fazer essa conversão é a gente pensar no triângulo retângulo, né? A hipotenusa é justamente o módulo desse fasor e o ângulo a gente pode usar uma relação trigonométrica, por exemplo, a tangente, para poder determinar esse ângulo, né? Eu vou calcular uma vez aqui, já para ficar como exemplo, mas depois que, uma vez aprendido isso, as calculadoras elas já informam esse valor mais facilmente, mais rapidamente, não precisa ficar calculando sempre isso aí, né? Então, para determinar, coloquei como cálculo auxiliar. Seria a hipotenusa ela é 15,8 ao quadrado mais 54,5 ao quadrado. Fora da raiz, vamos colocar no movimento da raiz. Vamos colocar dentro da raiz, saiu da raiz aqui. Isso aqui é a nossa hipotenusa. Essa hipotenusa ela dá, que é o módulo, né, 56,74. 56,74. E o ângulo a gente pode determinar assim. Arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então seria 54,5 dividido por 15,8. Então isso aí dá 73,8 graus. Tá? Vou arredondar aqui para uma casa decimal. Então esse é o nosso ângulo desse termo aqui, desse número. No caso seria o ângulo da impedância de linha, que é dessa impedância aqui do transformador. Vamos colocar essa representação aqui novamente dentro da equação de VF. Pegar aqui a equação de VF. Vamos fazer substituir esse valor aqui pelo valor na forma polar. 56,74 ângulo 73,8 vezes a corrente. Então, esse termo aqui é esse número na forma retangular convertido para a forma polar. Okay? É esse número aqui na forma polar.
Tem um módulo e tem um ângulo agora. Agora basta a gente multiplicar isso aqui, continuar a multiplicação, e depois somarmos com 660. Com um detalhe, tá? Vamos fazer primeiramente a multiplicação aqui, desse primeiro termo. 56,74 vezes 19,68. Isso aqui dá 1116,6. Ângulo 34,1 graus, 1 graus. graus mais 660 volts. Okay. Então, foi feito aqui, foi multiplicamos esse valor aqui, então olha para cá, cabe ali. Vou multiplicar essa expressão aqui, ó, deu essa resposta, o ângulo deu isso aqui, mais 660, mais 660. Então, repetimos aqui, né? Agora, para a gente poder fazer essa soma aqui, a gente precisa transformar isso aqui em retangular novamente, tá? Porque essa soma aqui é uma soma retangular. A gente precisa somar. Para somar, a gente transforma na forma retangular. E para multiplicar e dividir, a gente transforma na forma polar. Então, a gente transformar isso aqui na forma retangular. Vou fazer uma vez aqui as contas também dessa transformação, né? Como a gente fez aqui, são os cálculos auxiliares. A gente precisa da parte real, né? A parte real, a gente faz o seguinte, a gente pega o valor do módulo, 1116,6, multiplica pelo cosseno do ângulo. Tá? 34,1 graus. Okay? Isso aqui nos dá 924,61. E a parte imaginária, vou colocar na linha de baixo. E a parte imaginária é a mesma coisa que a gente achou aqui em cima, só que ao invés de cosseno, a gente usa o seno. Vamos substituir aqui pelo seno. Isso aí nos dá o valor de 626,01, tá? Para ser bem exato. Pronto. Vamos agora voltar aqui para a expressão do VF. Essas contas aqui a gente está fazendo pausadamente para que vocês entendam como é que faz o procedimento de conversão de polar para retangular, mas isso na calculadora é muito mais simples. Não vai precisar fazer essas contas dessa forma, é só converter na calculadora ou então no computador, usando algum software matemático aí, ou então a planilha eletrônica. Vai ficar muito mais simples fazendo na calculadora, muito menos trabalhoso no caso, né?
Então vamos usar aqui, substituir o que a gente achou aqui em cima, né? Vou apagar essa parte aqui. Vamos colocar os números aqui que a gente achou. 924,61, que é a parte real desse número aqui. Mais, aí a gente coloca o J, porque é a parte imaginária. A parte imaginária que a gente achou foi 626,01. E agora a gente pode somar real com real e imaginário com imaginário. No caso, a gente só tem o real para somar aqui, né? Os reais. Isso aqui dá 1584. Vírgula 1584,6 mais J 626,01. Esse aqui é a nossa tensão na fonte, tá? Na forma retangular. Podemos passar para a forma polar também, para termos uma ideia melhor. Isso aí dá 1703,8. O ângulo é 21,6 graus. Isso aí em volts. Então essa é a nossa tensão da fonte, tá? Que a gente determinou. A tensão da fonte é a tensão que é aplicada aqui. Ela vai ser transmitida através do transformador. Existem perdas internas aqui no transformador que a gente pode observar para poder chegar aqui 660 volts, reduzir aqui para 660 volts, né? Chegar aqui em uma tensão um pouco maior que 660 volts. Tem a relação de transformação, tem mais outra queda aqui e aqui chega a tensão de 220 volts, tá? Se a gente preferir olhar aqui nesse circuito, a tensão 1703,8 está aqui. Tem uma queda de tensão aqui, de forma que o restante da tensão que chega aqui, o nosso circuito está referido ao primário aqui, é 660 volts, fase zero. Okay? Então esse é o nosso exemplo aqui do nosso circuito com o transformador real. A gente percebe que é muito mais complicado do que o transformador simples convencional, né? A gente considera aqui, embora a gente tenha feito as simplificações, né? A simplificação que a gente fez aqui foi remover o ramo de excitação. Se a gente considerasse esse ramo de excitação aqui, tem ficado muito mais trabalhoso, né? Então, geralmente se faz essas contas aqui, é feito em softwares para quando o circuito é maior, softwares de simulação de circuitos, são feitas essas contas aqui para uma análise mais rápida. Aí tem, para fazer essas contas com números complexos, podem usar calculadora, podem fazer essas contas usando algum software específico de matemática, como MATLAB, Scilab ou outro aí, né? Quem gosta de computação, pode pesquisar na internet para saber quais os programas que fazem as contas rapidamente em números complexos, ok? Ou então fazer algumas vezes na mão, que é para poder recordar, dominar, e depois que dominou não precisa mais ficar fazendo várias vezes essa conta na mão, né? Já usa a calculadora, porque você já aprendeu como faz, e pronto, né? Ok, aqui vamos montar o circuito do transformador nesse simulador. Esse simulador aqui é o PSIM, Power Simulation, e ele serve para simular circuitos elétricos de forma geral, e a gente pode usar ele também para simular o transformador que a gente acabou de calcular. Qual é o intuito dessa simulação? É verificar se a tensão que a gente calculou na fonte VF, se a gente colocar ela no circuito, a nossa carga vai receber a tensão nominal. Okay? A gente lembra que lá no exemplo a gente calculou, a gente sabia que a tensão nominal da carga tem que ser 660 volts.
tá? Então a gente saiu determinando qual era a corrente, quais eram as tensões dos elementos, para depois saber qual a tensão que precisava ser ajustada na fonte, para a gente poder energizar o transformador e ver se a carga é atendida com a tensão nominal. Ok? Para isso eu montei esse circuito, né? Eu usei aqui o transformador já referido ao primário, já sem o ciclo, sem o ramo de excitação, né? Então eu coloquei aqui o valor das resistências do transformador, né? Aqui seria o REQ, R1 mais R2 linha, 15.8. E aqui é o X aqui, que é X1 mais X2 linha, que é 54.5, tá? Esse valor aqui embaixo, 2 vezes 3,14 vezes 60, é porque nesse programa, nesse software, ele precisa, ele pede não a reatância, ele pede a indutância. Então eu precisei dividir aqui por 2π vezes a frequência, tá? Então isso aqui na verdade é a indutância. O programa ele aceita nesse formato aqui, mas eu poderia simplesmente calcular a indutância e colocar aqui, né? Lembrando que a fórmula de indutância, ela vem usando a reatância, né? Ela vem daquela forma x, L, que é a indutância, reatância indutiva, igual a 2π vezes a frequência da rede, vezes a indutância. Então, isolando a indutância, a gente tem essa formulazinha aqui, já com os valores substituídos. Em uma aula posterior, a gente pode ver como é que faz essa montagem aqui e como é que usa esse programa para simular transformadores. Tá? A nossa carga, que é de 10.000 watts, quilowatts, 10 kW, a gente não tem como representar uma carga aqui, né? Não tem como colocar uma carga de 10 kW, fator de potência é tanto. A gente pode colocar elementos que representem esse tipo de consumo, né? Então eu coloquei um resistor com um valor, esse valor também é uma fórmula aqui, tá? Usando a potência, usando a corrente que a gente determinou nos cálculos, e a reatância também, né? Para dar esse fator de potência indutivo 0,77, precisa também ter um indutor aqui com um certo valor, né? Então, posteriormente eu posso mostrar como a gente determina esses valores aqui, tá? O importante aqui é verificar se o nosso circuito está atendido para nossos cálculos, tá? Então, depois que eu montei, liguei aqui um voltímetro na carga, um amperímetro na carga também, que é medir a corrente que sai da fonte, também que passa pelos elementos e passa pela carga. Coloquei um voltímetro também aqui para ver qual é a queda de tensão que tem no transformador. E um voltímetro aqui na fonte para a gente saber que a fonte está na tensão que a gente ajustou. Okay? Aqui na fonte eu coloquei, se eu dou cliques aqui, eu vou verificar o valor que ajustamos para a fonte. Ó. A tensão é exatamente aquela que a gente determinou, 1103.8. Esse valor aqui na frente é o raiz de 2, porque ele pede aqui a tensão de pico, tá? E não o valor RMS, que a gente determina lá o valor RMS. Determina a frequência e determina aqui o ângulo que a gente achou, 21.6. Então, dados colocados aqui, a gente pode simular. E a simulação correndo aqui, já está rodando, né? E já verifica aqui a tensão na fonte que a gente viu, né? Ó, determinado aqui o valor eficaz dele. A corrente bateu com a corrente projeto. E a tensão na carga é 659,45, 44,743. É muito próximo do valor nominal que a gente gostaria de ter, né? Esse erro aqui, esses erros de aproximação, é decorrentes dos elementos que a gente está usando aqui, já são aproximações. A própria simulação em si, ela não é tão exata assim, né? Então ela se aproxima bastante do valor verdadeiro, mas ainda tem um pequeno erro. Então, a gente pode observar que nosso circuito, nossas contas bateram, né, com o simulador. Então, acertamos as contas, né? Então, é muito bom, após fazer essa análise de circuito, procurar um simulador como esse aqui. Esse simulador, a distribuição dele é gratuita, pelo menos a versão demonstração dele. Você consegue usar todos os recursos que a gente necessita, com exceção de alguns aqui, mas a gente não vem ao caso. Mas para fazer nossas montagens, nossas simulações, é possível usar esse software aqui. Basta colocar lá no Google PSIM, né? Que já aparece a página oficial do site,
e lá vocês podem se cadastrar e baixar o programa gratuitamente. Então foi esse nosso exemplo, tá? Para o próximo.